para a noite de hoje, noite das princesas do Senhor, nosso tradicional culto rosa, né? Anual, que a gente faz todo ano, que é o último culto do ano, né? Estamos encerrando aqui essa atividade do Ministério de Mulheres, esse ano, né? Com esse culto rosa, culto das princesas do Senhor, tá? E o nosso tema para hoje é o seguinte. Então, agora as princesinhas vão ficar bem quietinhas agora, tá bom? Agora vocês têm que se comportar como princesas, tá? E ficar bem quietinhas para a gente ouvir a palavra de Deus, tá bom? Tá bom assim? Então, vamos lá. A nossa reflexão para a noite de hoje é a seguinte: princesa ou plebeia? Princesa ou plebeia? Qual é a sua escolha? Quem quer ser princesa aqui? Alguém quer ser plebeia? Não. Né? Ninguém quer. Vamos orar então ao Senhor para começar a nossa reflexão? Vamos orar, gente? Feche seu olho, levanta se você puder, porque o nosso rei já está aqui. E nós viemos aqui para adorá-lo. Então, em reverência a ele, vamos ficar em pé, né? E vamos orar para o nosso rei. Senhor, tu és nosso rei. Tu és o nosso Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui hoje. Sabe, Senhor, esse é o melhor lugar onde nós poderíamos estar. Sabe por quê? Porque esse é um lugar de bênção. Esse é um lugar de unção, de união, de comunhão. Esse é um lugar de aprendizado. É um lugar para te adorar, Senhor, e para te louvar. Que nós possamos ouvir a sua voz através da palavra e que possamos nos transformar para sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos. Amém? Queremos ser princesas e não plebeias. Amém? Repetem. Queremos ser princesas e não plebeias. Então, para nós refletirmos nesse... Podem sentar. Para nós refletirmos nesse tema, né? Sobre as princesas do Senhor, nós vamos abrir a palavra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, quem tiver com a Bíblia, princesa carrega a Bíblia. Capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: mas vocês... 1 Pedro, capítulo 2, será que eu estou errada? Mas vocês não são assim, pois foram escolhidas pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do Rei, são santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, o que está dizendo aqui a palavra, gente? Que Deus nos chamou para sermos sua filha, para sermos membro da família real. Vocês estão compreendendo esse privilégio? Vocês conseguem enxergar esse privilégio de que nós somos uma geração eleita, pertencemos ao sacerdócio real,
Nós pertencemos à família real. Somos filhas do rei. Tá? Ele nos chamou para sermos suas filhas, membros da sua família. Quando nós entendemos a nossa identidade como princesas do Senhor, aí nós descobrimos o nosso valor, nós descobrimos a nossa responsabilidade, nós descobrimos o propósito que Deus tem para nossas vidas. Quando nós conseguimos enxergar a nossa identidade como princesas do Senhor, como filhas do Rei, nós podemos sentir isso. Nós podemos sentir esse valor que Ele nos dá e a responsabilidade que nós temos diante disso também. A nossa identidade como princesa do Senhor, prestem bastante atenção nisso, minhas queridas amigas. A nossa identidade como princesas do Senhor, ela não está baseada naquilo que o mundo diz para nós. Não está baseada nisso, mas ela está baseada naquilo que Deus declara sobre nós. Entendam isso. Tá? Vocês creem nisso? Vocês creem nessa palavra? Que a nossa identidade como princesas está baseada naquilo que Deus diz sobre nós e não no que o mundo diz? Creem nisso? Então repita isso. Diz assim: eu sou o que Deus diz que eu sou. Amém. Você foi escolhida por Deus. Você foi chamada pelo nome. Ele te chamou pelo seu nome, tá? Ser uma princesa do Senhor significa saber quem você é. Vocês estão sentindo isso? Vocês estão conseguindo entender isso? Você e eu e todas nós, tá? Nós somos amadas pelo Senhor. Nós somos preciosas aos olhos do Senhor. Você acredita nisso? Então, responde de novo. Quem é princesa aqui? Você é amada do Senhor. Você é preciosa aos olhos do Senhor. Não importa o que o mundo diz. Não importa o que os outros dizem de você. Não importa o que pensam de você. Você é preciosa aos olhos do Senhor. E isso basta. Isso basta. Tá? Uma princesa tem coroa, né? Tem coroa? Cadê a coroa das princesas aqui? Só as princesinhas que estão com coroa aí. Toda princesa tem uma coroa, não é? Toda princesa tem. Mas a coroa de uma princesa do Senhor é uma coroa espiritual. Tá? Não é uma coroa material. É uma coroa espiritual. Ela não é nem de ouro, nem de prata, ela não é adornada com pedras preciosas, como é das princesas do mundo. Tá? Ela não é assim. A nossa coroa, gente, o valor dela é muito maior do que de qualquer pedra preciosa. O valor da nossa coroa, como princesas do Senhor, excede o valor do melhor e maior diamante do mundo. Sabe por quê? Porque a nossa coroa, ela é a coroa da vida e da justiça de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, nós podemos ler assim: o apóstolo Paulo escreveu: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia,
E não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. E em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurado o homem ou a mulher que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Você ama o seu Deus? De todo o seu coração? A sua coroa está guardada com Ele. E no dia que Ele voltar para te buscar, você vai receber a coroa das mãos dEle. Você vai ser coroada com a coroa da justiça de Deus e com a coroa da vida. E sabe o que significa isso? Receber a coroa da vida e da justiça do Senhor significa que nós temos vitória em Cristo. Quer melhor coisa que isso? Quer melhor presente que esse? Quer maior privilégio que esse? Nós temos vitória em Cristo. Por isso não se abata, minha irmã. Não fique abatida. Não fique desanimada. Não fique preocupada. Deixa de lado a ansiedade. Procura entender a sua posição, a sua identidade nesse mundo como princesa do Senhor. Ele está com os olhos voltados para você. E tudo que você precisar, Ele vai suprir. Na medida da vontade dEle e da sua obediência. Então fique atenta. Fique bem atenta a tudo que você fizer, a tudo que você pensar. Sabe por quê? Porque não basta ser princesa. É preciso agir como uma princesa. Tá? Quem aqui quer receber a coroa de princesa do Senhor um dia? Eu também quero. Tá? Quantas vezes nós deixamos, gente, que vozes, né, externas definam aquilo que nós somos? Quantas vezes? Quantas vezes nós somos influenciados, deixamos nossa vida, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos ser influenciados por coisas que dizem para nós? Quantas vezes? Tá? Então, presta atenção. Presta bastante atenção. Quando alguém disser algo para você que te machuca, tá? Quando você se sentir diminuída, quando você se sentir lá com a sua autoestima lá embaixo, porque te falaram coisas que te desagradou, tá? Te fez sentir um nada. Lembre-se apenas de uma coisa. Não se esqueça. Você é filha do Rei. Você é digna e amada por Ele. Amém? Ser princesa do Senhor, gente, significa viver de forma que reflita o caráter de Jesus. Por isso nós precisamos estar atentas a tudo quanto fazemos, a tudo quanto pensamos, a tudo quanto sentimos, a maneira como tratamos as pessoas, a maneira como nós nos dedicamos a fazer a vontade do Senhor, a nossa obediência à vontade do Senhor. Porque a nossa identidade com Cristo se revela quando o nosso caráter se assemelha ao caráter de Jesus. Quando ele reflete o caráter de Jesus. As pessoas só vão olhar para você e te reconhecer como uma princesa se você estiver refletindo o caráter de Jesus. Só assim, viu? Nossas atitudes, então, devem ser coerentes com os ensinamentos de Jesus. Por isso, nós temos que aprender tudo o que ele ensinou, não é? Em Mateus, capítulo 5, versículo 16, diz assim: resplandeça a sua luz diante dos homens,
para que as suas obras glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Resplandeça a sua luz. O que significa resplandecer a luz de Deus? Que as suas atitudes, as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos na nossa vida diária, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, tem que estar de acordo com aquilo que Jesus ensinou. Assim nós vamos refletir a luz de Deus através de nossas vidas. Veja bem, uma princesa, ela veste, né, roupas assim, né, bonitas, né? Olha a roupa das meninas, olha a roupa das princesinhas, que coisa mais linda, né? E a gente já viu assim muito em filme, né? A gente já viu princesas, não é? Em filmes e histórias, e a gente sabe que elas se vestem assim com roupas muito ricas, né? Vestidos ornamentados, até com pedras, não é assim? Bordados. Então, elas se vestem com roupas muito luxuosas. E as roupas delas, as roupas das princesas do mundo, né? Elas mostram a posição que elas ocupam, né? Uma posição lá no alto, não é assim? Falando socialmente, tá? Então, vejam bem, a roupa delas mostram isso, tá? Mas nós, que hoje para nós, e aqui para nós, interessa só a nossa posição como princesas do Senhor. E a nossa vestimenta como princesas do Senhor deve ser com a integridade e a santidade de Cristo. Essa deve ser a nossa roupa. É assim que nós temos que nos vestir, com a integridade e com a santidade de Cristo. Nós temos um exemplo bíblico de uma rainha, Esther. Todo mundo conhece aqui a história de Esther? Todo mundo, meus alunos conhecem porque eu já falei sobre a história dela, mas os outros também conhecem, né? Esther, uma judia, né, que foi escolhida para ser rainha. Ela foi uma rainha, tá? Ela se tornou uma rainha. Só que ela tinha um coração de princesa do Senhor. O coração dela era de uma princesa do Senhor. Então, ela, com muita sabedoria, com muita humildade, com muita coragem e com muita fé e muita confiança no Senhor, ela usou a sua posição para salvar o povo dela. Quem já leu a história de Esther conhece os detalhes dessa história, né? Mas por que ela fez isso? Porque apesar dela ser rainha, dela se vestir como rainha, dela andar como rainha, dela ter lá um rei que ela tinha que servir, ela tinha no coração, o coração dela era de princesa do Senhor. E acima daquele rei que ela tinha ali no palácio que ela vivia, ela servia ao rei maior que é nosso Deus. Então Deus tem um propósito real para cada uma de nós. Ele quer que nós sejamos representantes na terra, representantes dele na terra. Tá? É isso que ele quer que a gente seja. As princesas do mundo, gente, servem os reis do mundo, não é assim? Elas estão ali para servir os reis do mundo. Tá? Mas a princesa do Senhor, ela é dedicada a glorificar a Deus e a servir as outras pessoas. Como filhas do rei, nós precisamos fazer a diferença. Tá? Como princesas do Senhor, nós temos a missão de espalhar a luz e o amor de Deus por onde a gente passar. Esse é o propósito que Deus tem para conosco, como princesas do Senhor. Nós temos essa missão. Por onde você andar,
onde você for, no seu trabalho, na sua casa, no meio de sua família, no meio de seus amigos, na escola, na rua, na vizinhança, faça a diferença. Espalhe luz e amor. Espalhe aquilo que Deus deu para você, como filha dele. É assim que nós devemos agir. Nós temos essa missão de espalhar a luz e o amor de Deus por onde nós passarmos, tá? Pergunte para você mesma agora. Faça uma reflexão agora aí, com você mesma. Não precisa falar para ninguém, não. Faça uma reflexão aí com você mesma. Pergunta assim para você mesma: eu estou vivendo como filha do rei? Ou estou permitindo que o mundo defina meu valor e propósito? Seja bem sincera com você, porque agora é você e Deus. Faça essa reflexão com você agora, entre você e Deus. Você está vivendo como uma princesa do Senhor? Ou você está permitindo que o mundo te influencie com as coisas do mundo? Tá? Definindo o seu valor, definindo o seu propósito, definindo os seus princípios. Você está sendo uma princesa ou uma plebeia? Ser uma princesa do Senhor é mais que ter um título. É ter responsabilidade. É ter compromisso com as coisas de Deus. E é ter privilégio também. Tá? Então, grave em seu coração. Você é escolhida, amada e capacitada por Deus para uma vida que glorifique o nome dele. Grave isso no seu coração. Não se esqueça disso. Quando você estiver abatida, quando você estiver desanimada, quando você achar que nada vale a pena, lembra dessa palavra. Você é escolhida, você é amada e capacitada por Deus para uma vida que glorifique o nome dele. Entregue nesse momento seu coração ao Senhor. Deixa que ele te molde e como princesa que ele quer que você seja. Deixa ele te moldar. Ele planejou para você que você fosse uma princesa dele. Tá? Deixa ele te moldar. Confie na identidade, na sua identidade como princesa do Senhor. Confie nisso. Acredite nisso. A sua identidade em Cristo. E viva em santidade. Cumpra o seu propósito com ousadia. Você consegue entender isso? Você conseguiu entender a sua posição como princesa do Senhor? Ou você não acredita que você é princesa do Senhor? Quem aqui não acredita que é princesa do Senhor? Tem alguém aqui que não acredita? Pode falar. Todas acreditam que são princesas do Senhor? Todas são princesas do Senhor. Então eu quero deixar uma palavra, encerrar essa nossa reflexão, deixando uma palavra para você guardar no seu coração. Guarda bem essa palavra que eu vou falar agora. O rei está encantado com a sua beleza. Honre-o, porque ele é o seu Senhor. Amém? Que nós possamos viver a cada dia como verdadeiras princesas do Senhor.